vou abrir aqui o debate agora com a presença do professor Paulo Sertec. Boa noite, Carlos Alberto. Então, eu queria aproveitar a sua deixa disso que você falou de iluminar a cena. Eu venho da área de educação, sou doutor em educação, e lembro que ainda no meu doutorado, muitas questões de pesquisa se referiam o que vem a ser o bom professor, quais são as características do bom professor, do bom educador. Mudando o que é possível mudar, eu perguntaria para você se é possível falar quais são essas características do bom jornalista ou do bom repórter, e essas características, se elas têm a ver com esse aspecto que a gente está procurando se debruçar aqui no grupo de pesquisa, em relação à ética das virtudes. Então, dá para caracterizar o bom jornalista ou o bom jornalismo? Eu acho que sim. Bom, em primeiro lugar, existe por trás de um jornalista uma atitude quase instintiva e vital, sem a qual não se dá o jornalismo, que é a curiosidade. O jornalismo é uma profissão fascinante que nós somos pagos para ser curiosos. Que é coisa mais divertida, mais interessante do que essa? Você ser pago para ser curioso, ser pago para ir ver o acontecimento, o fato. Então, eu diria que o primeiro pré-requisito quase instintivo do bom jornalismo é a curiosidade. Um jornalista que não seja curioso, o melhor é mudar de profissão, não vai funcionar. Agora, o jornalista tem que ter, em primeiro lugar, uma convicção de que a verdade é possível de ser alcançada. Existe um certo ceticismo por parte do jornalismo que eu definiria como um bom ceticismo, uma boa dúvida, que é a interrogação daquele profissional que vai ouvir um político, por exemplo, e que não vai ouvir o político de uma maneira infantil, de uma maneira pouco madura. Quer dizer, ele interroga, ele questiona, ele pergunta, será que isso é realmente assim? E ele vai checar os fatos, ele vai apurar, ele vai aprofundar, ele vai se documentar, porque ele não entra na versão do político. Ele procura comparar aquela versão com a documentação que ele tem e com a história dos fatos. Então, há um ceticismo bom, necessário no jornalismo. Agora, o jornalista tem que acreditar na verdade. Uma verdade que não é a verdade metafísica, é uma verdade escorregadia, difícil de captar, difícil de apanhar. Você vê, às vezes, um acidente, 5 pessoas diferentes são capazes de transmitir a visão que tiveram do acidente de 5 maneiras diferentes. Sempre há uma cota de subjetivismo nesse olhar sobre o fato. Mas é indiscutível que existe uma verdade possível, que deve ser alcançada. Portanto, o jornalista tem que ser alguém que acredita na busca da verdade. Por outro lado, deve ser uma pessoa que acredita fortemente na liberdade. Não há jornalismo sem liberdade. Não há jornalismo sem ter essa capacidade de ouvir pessoas que pensam de maneiras diferentes, etc. Esse é um outro elemento muito importante, uma virtude, você usava a expressão virtude, uma virtude muito importante a ser desenvolvida pelo jornalista. E, em terceiro lugar, desenvolver o que eu chamaria uma virtude fundamental na vida e muito difícil, que é a capacidade de escuta, que, no fundo, o que é que está por trás da capacidade de escuta? A humildade. O jornalista, exatamente por ser o repórter da vida, o repórter que vê a grandeza e a miséria humana, ele tem que ter consciência das suas próprias limitações. Ele tem consciência de que ele tem que ouvir as pessoas de uma maneira muito respeitosa e deferente. Então, eu colocaria mais ou menos no pacote do que você me perguntou esses elementos fundamentais. Será que o defeito dominante seria um apressar-se a julgar, vamos dizer assim, isso eu li em alguma observação, que a tendência da falta de tempo, ou a pressa, ou a rapidez de informação, leva ao julgamento precipitado e à falta adequada de apuração. Seria essa a grande, vamos dizer assim,
o trabalho que tem que ser feito no desenvolvimento dessa competência enfim, daquele que informa. Sem dúvida nenhuma, e digamos, essa seria a competência ou a virtude que mais se espera, não do repórter que está na rua, mas de quem vai decidir sobre a publicação ou não daquilo. Isso é o editor. O editor tem a responsabilidade de sempre fazer a pergunta como, onde, quando e por quê. E quais são os elementos probatórios disso que você está me trazendo? Qual é a fundamentação disso que você está me trazendo? Então, esse segundo momento é fundamental. Quando falta esse segundo momento, ou pela pressão do deadline, o jornalismo é uma atividade muito... O jornalista está muito sob pressão. O fechamento do jornal, o fechamento de um telejornal, é naquele horário. Não dá para dizer, espera um pouquinho que eu estou com uma dúvida. Então, a pressão é muito forte, né? Então, porque existe essa pressão muito forte, na retaguarda você tem que ter editores experientes, tarimbados, que tenham essa capacidade de dizer, olha, isso aqui não está fazendo muito sentido. É bom não publicar hoje, segura essa matéria, apura melhor, e ao invés de dar o que nós chamamos em jornalismo uma barriga, isso é um furo que saiu errado e foi um desastre, porque não tinha fundamento nenhum, espera e dá amanhã ou dá depois da manhã uma informação mais sólida, mais documentada e melhor apurada.